Grupo Educacional Filadélfia apresenta Curso de Consultor Óptico Armações, Aula 4. Olá, tudo bem? Essa é a nossa aula sobre armações de óculos, armações para óculos. As armações para óculos, já que existem tantos tipos diferentes de armações, as armações para óculos são o aparato que vai dar a sustentação precisa e confortável para o usuário durante a sua correção visual. Porque se não fossem as armações, nós teríamos que segurar as lentes de uma forma desconfortável, de uma forma que não teríamos precisão. Porque é fato que as lentes, quando elas são usadas, elas precisam estar a uma certa distância dos olhos. Então a armação é o objeto, né? É o elemento que vai trazer essa precisão para que o uso das lentes realmente atinja o objetivo para o qual essa lente foi criada, né? Ela foi fabricada e foi indicada. As armações têm alguns elementos, que são os elementos principais, que nós podemos enumerar da seguinte forma: haste, ponteira, aro, charneira, talão, ponte e plaquetas. Então cada um desses elementos tem, na composição da armação, cada um desses elementos tem a sua função. E cada um deles nós veremos agora a que se destinam. Ok? Vamos começar pelo aro. O aro é a parte da armação onde está inserida a lente. Então, seja essa armação de um material metálico ou um material semelhante a plástico, o aro é aquela parte onde a armação é recortada, a lente é recortada e é encaixada para que fique ali fixa, para que fique firme. Aí nós temos também a ponte. A ponte de uma armação, nós temos duas maneiras, nós temos duas situações onde nós vamos usar em uma ponte, em uma armação, nós vamos usar o termo ponte. Então, fisicamente, a ponte ela é a parte que une um aro ao outro. Então, faz com que um aro fique preso ao outro e tenha também essa fixação, né? E nós temos também a ponte, que é ponte medida. Então nós temos uma medida da armação que é chamada de ponte. Essa medida, chamada ponte, ela é representada pela menor distância entre as duas lentes, pelo lado nasal de cada aro. Então nós temos a ponte, que é um elemento físico que une os dois aros, e temos também a ponte, que é uma medida, que é a menor distância entre as duas lentes, tá? E nós temos também as plaquetas. O que são as plaquetas? O que é a plaqueta? A plaqueta é a parte da armação que dá um apoio da armação sobre o nariz. Ou seja, se uma armação estiver sem a plaqueta, fatalmente nós vamos observar que o usuário fica nessa região com algumas marcações. Alguns chegam até a se ferir, porque devido ao peso da armação, dependendo de qual o tipo de lente, qual a graduação que essa lente tem, provoca aqui até um ferimento, mas normalmente acaba afundando e nós percebemos ali uma pequena marca pela falta das plaquetas. Então a plaqueta é a parte que é situada entre os dois aros, né, no lado interno, ou seja, no lado nasal, para que essa armação tenha esse apoio confortável. Nós temos a haste, que é o que sustenta. Nós temos os dois aros, que são a parte frontal da armação, e a haste é a parte que dá sustentação, que faz a fixação da parte frontal à orelha, né? Que liga esta armação à nossa cabeça, que prende, que sustenta, para que essa armação não caia. Tem também o talão. O talão é uma parte que fica logo na extremidade, na temporal do aro, e ele acaba ligando a haste, ou então a charneira, dependendo da armação tem uma charneira já direto ali, e ela acaba ligando, fazendo essa ligação da haste com o aro.
A ponteira de uma armação é a extremidade da haste que é revestida com um certo tipo de material, às vezes emborrachado, às vezes de plástico, às vezes de silicone. Tem vários modelos diferentes, vários tipos diferentes. Então, a ponteira é a parte que fica encaixada no final da haste e ela é que tem o contato direto com a orelha. A charneira é um elemento mecânico que também faz essa união entre a haste e o aro. E a charneira é como se fosse uma dobradiça que permite que esta haste tenha um movimento, né, que ela possa se articular. E as armações, nós sempre vemos vários tipos de armações diferentes, modelos diferentes. E as armações, dependendo do material que elas são feitas, elas são classificadas de uma forma bem genérica em 4 tipos de armações. Então nós temos lá a armação de metal, temos a armação de zilo ou acetato, são termos que são comuns de serem usados. Temos também a armação nylon e temos também a armação parafusada ou 3 peças, como alguns chamam. Outros chamam também essa mesma armação de flutuante, de ball-grip. E nós vamos ver que cada uma delas tem uma forma diferente de se apresentar. A armação de metal é aquela armação que tem os seus aros confeccionados totalmente em um material metálico. Temos também essa armação de acetato, que é aquela armação que tem os aros que são confeccionados em um material semelhante ao plástico, né? Nós temos o zilo, temos o acetato e existe uma série de outros materiais do qual essas armações são feitas. A armação de nylon é aquela armação que a sustentação da lente se dá através de um fio de nylon, que geralmente é no lado inferior do aro. Existem alguns modelos, em algumas épocas, né, eles vão e voltam, alguns modelos que acabam colocando o nylon no lado superior da armação. Então essa armação de nylon, ela pode ter a sua parte superior tanto de um material metálico, quanto pode ser também de um material plástico, né, o zilo ou o acetato. E aí nós temos as armações parafusadas ou 3 peças, que são aquelas armações que não possuem aros para fixação das lentes. Tanto é que são chamadas de 3 peças, por quê? Porque elas possuem uma haste, outra haste e uma ponte. Sendo que uma haste e a outra haste, cada uma é parafusada nas suas respectivas lentes, nos seus respectivos lados, né? E a ponte, ela é parafusada também nas 2 lentes pelo lado nasal. Então, por isso é que são armações chamadas parafusadas. Também o termo flutuantes se advém que essas lentes não têm nenhuma sustentação em volta delas, não tem nada que venha a segurar essas lentes durante o uso, né? Então, esta é a nossa aula sobre armações. Nós vimos a definição de armações, nós vimos quais são os elementos das armações, os principais elementos, e vimos também quais são os tipos de armações que nós temos no mercado atualmente, como se apresentam, né? Os nomes variam de um local para outro, mas genericamente são esses nomes que cada armação terá. Ok? Um abraço e até logo!